Os anos 1920, muitas vezes apelidados de loucos anos 20, foram uma era de otimismo e crescimento econômico, particularmente nos Estados Unidos. As economias europeias, devastadas pela guerra, ainda estavam se recuperando, deixando a América como uma potência industrial global. Novas tecnologias, como o automóvel e o rádio, impulsionaram o consumo e a expansão econômica. Havia uma crença generalizada de que essa prosperidade duraria para sempre, fomentando um clima de confiança e, em retrospectiva, uma perigosa complacência. Esse boom econômico, no entanto, mascarava problemas subjacentes. A desigualdade de renda estava crescendo, com a maior parte da nova riqueza concentrada nas mãos de poucos. Muitos agricultores e trabalhadores industriais lutavam para sobreviver, mesmo com o mercado de ações atingindo patamares vertiginosos. Essa disparidade preparou o cenário para uma dramática correção econômica, que abalaria os fundamentos do sistema financeiro global. Sob a fachada de prosperidade, havia uma mistura tóxica de superprodução e excesso de especulação. As fábricas americanas, impulsionadas pela demanda da guerra e pelos avanços tecnológicos, produziam mercadorias em um ritmo sem precedentes. Isso levou a um excesso no mercado, à medida que a oferta começou a superar a demanda. Os preços caíram, os lucros diminuíram, e as empresas ficaram com estoques crescentes que não conseguiam vender. Simultaneamente, o fascínio pela riqueza rápida atraiu milhões de americanos para o mercado de ações. Impulsionados pelo crédito fácil e pela crença de que o mercado subiria indefinidamente, os investidores despejaram suas economias em ações, elevando os preços a níveis insustentáveis. Esse frenesi especulativo criou uma bolha, uma ilusão perigosa de prosperidade construída sobre bases frágeis. Quando a bolha inevitavelmente estourou, as consequências foram catastróficas. A data gravada na história como o início da Grande Depressão é 24 de outubro de 1929, agora infame como a Quinta-feira Negra. Neste dia, o mercado de ações, já mostrando sinais de tensão, entrou em queda livre. Investidores em pânico, com sua confiança abalada, correram para vender seus ativos, inundando o mercado com ordens de venda. Os preços despencaram com a maciça liquidação que se seguiu, eliminando bilhões de dólares em riqueza virtual. O crash não foi meramente um evento financeiro, foi um golpe psicológico que destruiu a confiança da nação. A economia americana, aparentemente invencível, havia mostrado sua vulnerabilidade, e as consequências foram imediatas e devastadoras. Bancos faliram com a inadimplência de tomadores de empréstimos, empresas entraram em colapso e milhões de americanos perderam seus empregos. A Grande Depressão havia começado. O crash da Bolsa de Valores de 1929 não foi um evento isolado, mas sim o culminar de vários fatores que vinham se formando há anos. A especulação desenfreada no mercado de ações, alimentada pelo crédito fácil e uma mentalidade de enriquecimento rápido, criou uma bolha insustentável. Isso foi agravado pela superprodução de bens, que levou à queda dos preços e à redução dos lucros das empresas. Além disso, a falta de regulamentações financeiras adequadas permitiu que práticas imprudentes de empréstimo e esquemas de investimento arriscados prosperassem. A dimensão internacional da crise também desempenhou um papel significativo. Os Estados Unidos, como um grande credor da Europa devastada pela guerra, viram seus empréstimos se tornarem ruins à medida que a economia global se contraía. Essa interdependência significou que a crise americana se espalhou rapidamente pelo Atlântico, mergulhando o mundo em uma depressão econômica. Uma epidemia global. O alcance internacional da depressão. A Grande Depressão não se limitou aos Estados Unidos. Foi um cataclismo econômico global. A interconexão da economia global significou que a crise americana teve um efeito cascata em todo o mundo, derrubando economias grandes e pequenas. À medida que o comércio internacional se contraía, a demanda por bens e serviços despencava, agravando ainda mais a crise. Países que dependiam fortemente das exportações para os Estados Unidos, como os da América Latina, foram particularmente atingidos. O colapso do mercado americano para suas matérias-primas, como café e minerais,
devastou suas economias, levando ao desemprego generalizado e à agitação social. A crise expôs a fragilidade do sistema financeiro global e destacou a necessidade de cooperação internacional diante da turbulência econômica. O Brasil na crise. Café e uma mão forçada. O Brasil, fortemente dependente das exportações de café para os Estados Unidos, sentiu o impacto da Grande Depressão de forma aguda. O colapso na demanda por café, juntamente com a queda dos preços, enviou ondas de choque pela economia brasileira. As plantações de café, outrora símbolos de prosperidade, foram forçadas a reduzir a produção, deixando milhares de trabalhadores desempregados e desamparados. A crise, no entanto, inadvertidamente estimulou um processo de industrialização no Brasil. O governo, sob a liderança de Getúlio Vargas, implementou políticas destinadas a reduzir a dependência do Brasil das exportações de café. Essas políticas incentivaram o desenvolvimento das indústrias nacionais, lançando as bases para a futura transformação econômica do Brasil. O New Deal, a resposta da América ao crash. Em resposta à crise econômica sem precedentes, o presidente Franklin Delano Roosevelt implementou uma série de programas e reformas conhecidos como New Deal. O New Deal visava fornecer ajuda aos desempregados, estimular a recuperação econômica e reformar o sistema financeiro para evitar crises futuras. Projetos maciços de obras públicas colocaram milhões de pessoas de volta ao trabalho, enquanto regulamentações financeiras foram introduzidas para conter a especulação e restaurar a estabilidade do sistema bancário. O New Deal, embora controverso, marcou um ponto de virada na história americana, expandindo o papel do governo federal na economia e lançando as bases para o moderno estado de bem-estar social. Ele forneceu uma rede de segurança para milhões de americanos e ajudou a tirar o país das profundezas da depressão. O legado do New Deal continua a moldar a sociedade americana hoje. Ecos do crash. Lições aprendidas e o futuro. A Grande Depressão serve como um lembrete severo das consequências devastadoras da especulação desenfreada, superprodução e regulamentações financeiras inadequadas. Ela destacou a interconexão da economia global e a necessidade de cooperação internacional em tempos de crise. As lições aprendidas com a depressão levaram a reformas significativas no sistema financeiro, incluindo a criação da Securities and Exchange Commission, ou SEC, para regulamentar o mercado de ações, e da Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC, para garantir os depósitos bancários. Embora essas reformas tenham, sem dúvida, tornado o sistema financeiro mais resiliente, a possibilidade de futuras crises econômicas não pode ser ignorada. A economia global está em constante evolução, apresentando novos desafios e potenciais vulnerabilidades. Fatores como a desigualdade de renda, o aumento dos níveis de dívida e o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas representam riscos potenciais para a estabilidade econômica. Prevenindo crises futuras, uma responsabilidade coletiva. A prevenção de futuras crises econômicas requer uma abordagem multifacetada. Governos, instituições financeiras e indivíduos têm um papel a desempenhar na promoção do crescimento econômico sustentável e na mitigação de riscos. O fortalecimento das regulamentações financeiras, a promoção da transparência nos mercados financeiros e o fomento da cooperação internacional são passos cruciais nessa direção. Igualmente importante é a necessidade de abordar as desigualdades econômicas subjacentes e promover um crescimento inclusivo que beneficie todos os membros da sociedade. Ao aprender com os erros do passado e trabalhar juntos para enfrentar os desafios emergentes, podemos nos esforçar para criar uma economia global mais estável e equitativa, menos suscetível aos ciclos devastadores de expansão e recessão que nos assolaram no passado. Convidamos você a se inscrever no nosso canal, deixar um comentário, dar um like e acionar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo.